Este episódio é um oferecimento da Canicos Moda Nerd, a primeira e única loja focada na moda nerd de super-heróis brasileiros. Acesse o site e use nosso cupom de desconto presente no link da descrição, porque o herói brasileiro veste Canicos! Spidercast, o podcast de cultura geek. Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Spidercast, melhor podcast do planeta. E hoje, meus caros amigos, tenho o prazer de receber aqui no programa o grande Felipe De Martini, repórter do Canal Tech e também criador de conteúdo no site New Game Plus. Felipe, tudo bem contigo? Tudo certo, meu querido. É uma honra estar aqui. Como é que você falou? Melhor podcast do planeta. Então, mais honrado ainda de estar aqui. Agradeço demais o convite, estou muito feliz. Eu tô tentando criar um novo bordão aqui, né? Vai que rola, né? Não, muito bom, muito bom. Tem que começar mesmo. Mas é isso, cara. Um grande prazer. O prazer é todo meu ter você aqui, né? Porque eu me recordo, há muitos anos atrás, de assistir você junto do Sotobelo, que também já esteve aqui, lá no Baixa Aqui Jogos, fazendo lives de Resident Evil. Pô, faz tempo. Eu me sinto meio velho quando as pessoas falam isso. Principalmente quando a pessoa fala assim, tipo, não, eu tava, sei lá, tava no colégio quando eu te via lá com o Sotobelo, mas eu tenho muito cabelo branco já, não dá, a gente tem que aceitar certas coisas. Mas obrigado, eu gosto muito de encontrar essas pessoas que acompanham desde lá, porque muita coisa aconteceu, né, de lá pra cá, e muita coisa mudou. Tanto no cenário de criação de conteúdo quanto na minha vida mesmo. Então é massa ter tanta gente, ainda bem que eu sempre escuto isso com certa frequência, ainda bem, e fico muito, muito feliz de ter a galera ainda junto comigo. Inclusive, quando o Sotobelo esteve aqui, foi uma coisa que nós conversamos, né? Dessa mudança na criação de conteúdo que teve de lá pra cá, porque lá no Baixa Aqui Jogos, né? Que pra quem não sabe hoje é o Voxel, naquele tempo vocês meio que foram os pioneiros nessa questão de lives, de criação de conteúdo de jogos pra internet. Já tinha uma galera, youtubers que faziam isso, né? Mas vocês, assim, em questão de live mesmo, foram, tipo, pelo menos um dos primeiros que eu me lembro, assim, de estar acompanhando. Não, e as plataformas nem eram muito bem preparadas para isso, né? A gente tinha muita dor de cabeça com essas coisas no começo, assim. Mas falar isso é sempre complicado, porque sempre pode aparecer a pessoa que vai falar, não, eu fui o primeiro, não foram vocês. Mas a gente tinha já criadores de conteúdo estabelecidos naquela época. Tinha o Guilherme Gamer, que já era muito grande, o David Jones já estava fazendo bastante conteúdo, já era bem reconhecido. Se eu não me engano, o Zangado... das antigas já. Se o Zangado já não estava estabelecido naquela época ali, a gente está falando aqui de 2011, né? Se ele já não estava estabelecido, ele estava começando e perto de se tornar o Zangado, que todo mundo conhece. Então essa galera do gameplay gravado, né? Sim. Vídeo gravado, editado e tal. Eu não me lembro de outros criadores de conteúdo de games fazendo live de games diária, que era o que a gente fazia ali na época, né? Tinha agenda, hoje isso é comum, tem tanta gente aí que faz live todos os dias, live até mais longas do que a gente fazia na época. Mas eu não me lembro de outro canal, de outro criador que tinha uma agenda de lives consistente de segunda a sexta, sempre no mesmo horário, com a variação que a gente tinha de jogo retrô, de zeratina, de lançamento, enfim. Era uma época também que o acesso era mais difícil, né? O equipamento, hoje já é caro, o equipamento na época era ainda mais caro, era ainda mais difícil de conseguir. Eu acho que um ponto de virada foi quando, por exemplo, os consoles, no caso da 8ª geração, Xbox One e PlayStation 4, né? Eles foram lançados e vieram com aquela funcionalidade de fazer live por meio deles. Por mais que tivesse suas limitações, mas aquilo meio que abriu umas portas aí para uma galera também, porque já não precisava mais comprar um equipamento externo tão caro só para poder fazer live. O próprio console já fazia isso também. Não, total. E é aquilo, né, que é aquela
aquele papo padrão de criador de conteúdo, né? Ah, você tem um celular, você consegue criar um canal e fazer o seu conteúdo. Não é bem assim. Isso, os consoles trouxeram isso, né, para os games também. Se você tem um PlayStation 4, se você tem um Xbox One, ou hoje um Series X, S, um PS5, você abre live a hora que você quiser. Você cria um canal agora, enquanto você ouve esse podcast, e abre live. Antes da gente seguir com esse papo, né, temos uma tradição aqui nesse podcast que a galera que nos escuta é tudo um bando de nerds sedento por conhecimento, né, que quer aumentar aí o seu repertório. Importante deixar claro que não se trata de nerdolas, são nerds mesmo, nerds raízes. Importante, importante. Há uma diferença importante aí. Uma diferença muito clara e muito significativa. Mas o que você tem consumido nesses últimos dias aí, seja games, filmes, músicas, livros, qualquer coisa que você queira estar indicando pro pessoal que nos escuta? Cara, essa pergunta, eu sempre falo que eu sempre decepciono as pessoas com essa pergunta, porque eu tô sempre muito atrasado em tudo, assim. Somos dois. Por causa da rotina de trabalho e de live, né, à noite e tal, e aí já tem que dormir para começar tudo de novo no dia seguinte. Eu tô sempre muito atrasado. Para você ter ideia do quanto eu tô atrasado, eu voltei a jogar o Resident Evil 4 Remake esse feriado. Boa. Né? Porque, por exemplo, a DLC da Ada, o Caminhos Distintos, eu tinha jogado uma vez só em live. Eu ainda não tinha tido tempo de voltar para consumir a DLC com calma, jogar com tranquilidade e tal. Somos dois. E então meus últimos dias aí foram divididos entre um jogo que está sempre instalado no meu Xbox, que é o Forza Motorsport. Qualquer 15 minutos, 20 minutos que eu tenho, eu faço uma corridinha ali. E o Resident Evil 4 Remake, que eu terminei o DLC e recomecei a campanha principal para ver se eu finalmente consigo os 1000G. Você gosta de platinar, então? Só os Resident Evil que são fáceis de platinar. Entendo. Não todos, não todos. Eu não tenho muita paciência para isso, não. Eu acho. E aí, de série e filme, eu assisti. Eu dropei, fazer uma desrecomendação. Eu dropei o Guerras Secretas, que eu achei muito ruim. O Guerras Secretas da Marvel. Eu assisti 3 episódios e dropei, porque eu achei bem terrível. Ouvi falar disso aí, cara. Mas no fim de semana eu assisti um terror muito legal da A24, que é o Man. Ele tá disponível no Prime Video. Então, assista sem saber nada. Man o nome, Homens em inglês. Nome bem simplista. Bem interessante, vale a pena ver. Vou dar uma conferida depois. Eu também sou como você, cara. Eu levo muito tempo, às vezes, para terminar determinadas séries que eu começo. Jogos a gente ainda segue aí com uma certa frequência, mas, sei lá, livros, por exemplo, eu enrolo bastante para ler. Filmes, muitas vezes tem filmes que estão sendo lançados aí, só vou ver muito tempo depois. Essa correria louca que a gente tem meio que impede a gente de consumir determinadas coisas da maneira como a gente gostaria. O próprio Resident Evil 4 Remake que você citou, eu até hoje ainda não zerei no profissional, né? Eu só fiz a primeira zeratina no hard, joguei a DLC depois e pronto, não voltei mais no jogo. E é uma coisa que eu queria ter um pouquinho mais de tempo para poder fazer. Não, e é muito engraçado, né? Porque a gente trabalha com isso, Sim. né? Então, por exemplo, pessoal, eu faço, como eu faço live, tenho live aí, sei lá, quase todo dia, 3 vezes na semana, eu tô sempre jogando alguma coisa. Mas não é a mesma coisa, né? De você jogar um jogo por lazer. Sim. Você tá preso ali a uma demanda, a um pedido de um sub, a um lançamento, um calendário qualquer que você tenha montado. Então é muito difícil você conseguir. E para mim, pelo menos, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa eu jogar um jogo em live ou largadão no sofá por lazer mesmo, porque eu quero jogar esse jogo, porque eu quero me aprofundar nele. Então é um paradoxo aí meio bizarro até. Você trabalhar com isso e ao mesmo tempo não ter tempo de consumir aquela mídia com a qual você trabalha todo dia. Assim. Sempre existe, né,
uma pequena diferença, né? Tipo, no meu caso, eu ainda estou buscando, em algum momento, poder trabalhar com isso. É uma busca de um sonho, né? Não sei se em algum momento eu vou conseguir, mas... Vai, pô. Só correr atrás que consegue. Ah, cara, eu tô correndo atrás há uns 2 anos já. Hum. Aí vamos vendo, vamos indo. Que Deus te escute. Mas assim, eu já tenho alguns contatos por conta do estágio que eu fiz na faculdade, né? E que foi num site de notícias, eu consegui contatos onde eu recebo keys das empresas para poder fazer review, né? E mesmo depois Uhum, do término do estágio, eu ainda continuo recebendo e ainda continuo colaborando com esse site, né? Que é legal pra uhum. caramba, né? Só que quando eu recebo uma key, eu fico muito feliz, principalmente quando é de um jogo que eu quero muito jogar, né? E eu me dedico muito a poder fazer aquele conteúdo que eu me propus a fazer, né? Mas ao mesmo tempo, parece que essa responsabilidade de ter que fazer esse conteúdo tira assim um pouco da. A gente não curte o jogo 100%. A gente tá sempre com aquele pensamento de estar sempre prestando atenção em tudo para e pensar que no momento que você tá jogando, você tá pensando no texto que você vai escrever. Sim, total. Eu falo muito isso do. São dois jogos que eu tive bem essa experiência, assim, que eu até falo que se eu pudesse, eu gostaria de tipo, apagar da minha mente Uhum. e poder começar eles do zero no meu ritmo. Sim. Um é o Death Stranding, Boa. o outro é o Red Dead Redemption 2, Bom também. que foram jogos que eu peguei com essa responsabilidade de escrever o review, de fazer a cobertura. E não apenas isso, mas você tem aquela coisa também do prazo. Sim. Você tem que abraçar o jogo e investir uma determinada quantidade de horas em um jogo para você fazer uma cobertura Sim. adequada dele. Então, isso normalmente implica em menos horas dormidas em alguns dias, Hum. isso implica em finais de semana que você tem que fazer grandes jornadas, às vezes você tá cansado, ou você simplesmente não tá afim. Por mais que o jogo seja incrível e você que esteja curtindo muito, às vezes você tá afim de fazer outra coisa, Sim. qualquer outra coisa. Então, mas não, você tem que investir aquele tempo ali porque é uma questão de trabalho. Então é outra experiência mesmo, é aquilo, né? Não vou dizer que é horrível, nossa, né? Que vida desgraçada. Não, longe disso, né? Uhum. É um bom trabalho, mas ainda assim é um trabalho. É o senso de responsabilidade. Você não quer falhar com essa responsabilidade, né? E quando a gente fala de produzir um review de um jogo, é até uma pergunta que eu quero fazer aqui para ti. Se você não quiser responder, não tem problema. Mas a questão é o seguinte: nós esse ano, né, não sei se vamos chegar ao nível do ano passado. O ano passado foi muito bom em questão de jogos e foi um ano fora da curva, né? E esse ano, pelo menos ao meu ver, até o momento estamos indo muito bem. Tivemos muitos jogos lançados e principalmente está sendo um ano incrível para quem gosta de RPG, né? Tipo, estamos em abril de 2024. Só em 4 meses já tivemos Persona 3 Reload, Dragon's Dogma 2, Rise of the Ronin e Final Fantasy VII Rebirth, que são jogos gigantescos. E para variar, o Dragon's Dogma 2 e o Rise of the Ronin foram lançados no mesmo dia, praticamente, né? Como que é lidar, por exemplo, você tem que escrever um review de um jogo desses. Você tem obrigatoriamente a responsabilidade de zerar o jogo, terminar o jogo totalmente para poder fazer o review? Ou às vezes, por exemplo, um game de, sei lá, 50, 60 horas, em 40 horas você acredita que tem, ou até um pouco menos, você tem já a experiência necessária para poder escrever um texto? Como é que você lida com isso? Cara, eu acho que depende muito. Eu acho que cada jogo cada estilo, cada jogo é uma abordagem diferente, assim. Uhum. E eu acho que não tem uma regra que se aplique a todos, assim. Sim. Eu acho que tem, ainda mais na medida que você vai jogando Uhum. videogame e vai adquirindo repertório, não só repertório de número de títulos que você jogou, Sim. mas também de conhecimento com relação a como uma determinada empresa aborda um jogo ou aborda um estilo e tal, e como funcionam os gêneros mesmo.
é um grande depende, assim. Sim. Então, você tem, por exemplo, um jogo, vamos supor, um The Last of Us. Uhum. Um The Last of Us, ele além de ser um jogo de ação, além dele ter as mecânicas, ele é uma experiência narrativa. Sim. Isso é um dos pilares centrais do jogo. Então você não consegue abraçar o completo daquele jogo se você não chegar no fim dele. Verdade. Agora, você pegar um jogo, por exemplo, que você citou aí, é que eu sou um pouco fora da curva porque eu não gosto de RPG, né? Ah, não, sem Então problemas. eu tendo a não jogar tanto e até não conhecer tão profundamente assim. Mas vamos usar o exemplo do Dragon's Dogma. O Dragon's Dogma é um jogo de mundo aberto, é uma sequência que vem do mesmo criador do original. Então ele carrega ali consigo algumas mecânicas que você até já conhece. Então, por exemplo, é um jogo que eu, olhando de fora hoje, eu imagino que ele não é necessário você chegar no fim dele para você fazer uma análise completa. Uhum. É óbvio que quanto mais tempo você passar no jogo, mais bagagem dele você vai ter. Sim. E uma análise melhor vai sair, mas as questões mercadológicas nem sempre permitem que isso seja feito. Então é importante encontrar um balanceamento. Aí, por exemplo, trazendo para um campo mais próximo daquele que eu tenho mais intimidade. Eu citei o The Last of Us 2. E aí você pega um Outlast Trials, que se você já jogou ali os Outlasts anteriores, você vê o que ele traz de novo, que é a questão do multiplayer, das mecânicas, é um jogo que você consegue matar mais rapidamente. Sim. É um jogo multiplayer, então ele meio que não tem fim. Mas, entendeu? Você não precisa investir tantas horas nele. E aí você tem ali, sei lá, até um Rise of the Ronin. Eu joguei pouco dele, mas joguei. Não senti que a narrativa é um negócio assim tão. Não vou dizer tão presente, porque isso normalmente se confunde com a narrativa é ruim, não é isso que eu tô falando. Mas assim, ela não é. Se você for Ela não é olhar o ponto central do o jogo. que sustenta esse jogo, talvez a narrativa não seja um desses pilares de sustentação. E aí você já, não, joguei Nioh 2, aqui você tem algumas coisas aqui e ali, mas tem uma nova abordagem, enfim. Sabe, você consegue com o tempo e a bagagem que você tem pregressa, você consegue avaliar se você precisa terminar ou se você não precisa. No mundo ideal, todo mundo terminaria tudo e eu teria tempo para passar 70 horas jogando sei lá, um Final Fantasy VII Rebirth. Não fui eu que fiz análise, mas no mundo ideal eu teria todo o tempo do mundo para me acomodar no Final Fantasy, conhecer a franquia, jogar 60 horas do Rebirth, pesquisar e escrever um review. Só que no mundo real não é assim que as coisas funcionam. Até porque, né, tipo, e aqui eu não vou citar empresas nem nada do tipo, até cada uma sabe o que faz, né? Mas já aconteceu muitas vezes, né, de eu receber aqui de um jogo que, tipo, vai lançar, tipo, amanhã, né? E eles falarem, ó, tenta lançar a review no máximo aí em uns 10 dias. E aí, tipo, não tem condições. tipo, zerar, muitas vezes não vai dar tempo você zerar, só que eu procuro, tipo, jogar o suficiente para eu entender como é que funciona aquele jogo, né? E poder escrever um texto adequado para aquele jogo, né? Até hoje tem funcionado também, né? Na grande maioria das vezes eu consigo zerar os jogos. Mas tem vezes também que por conta dessa demanda, você acaba não conseguindo fazer isso. E também não tem problema, sua opinião não vai ser invalidada por causa disso, né? O próprio, que eu vi que você jogou também, né? O remaster do Tomb Raider, do 1 ao 3, que saiu, eu zerei o primeiro Tomb Raider e joguei uma parte do 2. Eu quero retornar depois para eles, né? Porque também veio outros lançamentos, depois eu tive que dar conta deles. Mas eu quero retornar para eles depois, porque foi um remaster que eu gostei bastante. Mas zerando o primeiro jogo daquele pacote, eu já consegui ter uma base do que se tratava a proposta daquela coletânea remasterizada. Então ali eu já consegui escrever meu texto com base naquilo.
Não, e sabe uma coisa que eu acho também muito válida do ponto de vista de review? Uhum. Porque, querendo ou não, assim, a gente escreve, mas nós também somos consumidores dessa mídia, Sim. assim como é consumidor da mídia a pessoa que está escrevendo, está lendo o nosso texto para saber se ela vai comprar ou não Uhum. aquele determinado jogo. E eu acho que tem muito valor também, e é uma coisa que acaba entrando nesse meio de você tem que terminar todos os jogos. E assim, assim, a minha opinião é meio fora da curva também com relação a isso. Eu acho que se a gente vivesse num mundo ideal em que as pessoas conseguissem terminar todos os jogos 100% para escrever os seus reviews, as pessoas iam encontrar outra forma de descredibilizar. Com Porque certeza. o ponto aqui não é se a pessoa terminou um jogo ou não. É uma tentativa de descredibilização da mídia, porque a mídia falou uma coisa que eu não concordo. Sim. Mas, enfim, né? Não vamos entrar nesse mérito. É, Eu acho que tem muito valor, ou assim, esse jogo foi tão ruim que eu desisti dele. é um Um ponto. exemplo, um exemplo recente foi o Skull and Bones. Eu joguei pouquíssimas horas de Skull and Bones. Tanto que o meu. Aí você acaba escolhendo também outra abordagem para o seu review. Uhum. Você não se propõe a fazer um review técnico, completo. Você acaba falando um pouco mais de experiência e trazendo um pouco mais de pessoalidade para o texto. E eu acho que isso tem muito valor. Se eu tenho ali uma pessoa na mídia que eu admiro, que eu gosto, que as opiniões ali, os conceitos batem legal. E a pessoa fala, então, eu detestei tanto esse jogo que o momento mais feliz que eu tive com esse jogo foi quando eu deletei ele do HD do console. Isso diz muito, sabe, para mim, Sim. assim, diz mais até do que se o cara tivesse enfiado 30 horas da vida dele naquele review para escrever um review completinho massacrando o jogo, sabe? Eu acho que o legal acompanhar opiniões que sejam tanto positivas quanto negativas, né? Eu trago aqui de novo o exemplo do Dragon's Dogma, né? Que foi um jogo que eu zerei. Esse eu consegui zerar, né? Só que também ignorando muita side quest, muita coisa, mas consegui fazer a campanha principal. E é um jogo que eu vejo que dividiu um pouco a opinião da galera, né? Eu tô no time que gostou do jogo. Mas eu entendo também a galera que fala que não curtiu o jogo. Porque por mais que, tipo, sejam pontos que não me incomodaram tanto, como por exemplo a questão da viagem rápida, eu não sei se você chegou a acompanhar isso, né? Mas é um jogo que não tem. A viagem rápida é um recurso limitado dentro do jogo, e a maior parte Uhum. do tempo você vai fazer os trajetos a pé, e são trajetos longos, né? Eu entendo quem não tem paciência para esse tipo coisa e acaba, tipo, dropando o jogo por causa disso. Eu acho que é válida a opinião dessas pessoas também, assim como eu também acho que é válida a opinião de quem, sei lá, achou maravilhosa a experiência e acha que é um dos jogos concorrentes a jogos do ano, por exemplo, né? Então, Uhum. eu acho que é legal você ter ambas as opiniões, mas parece que cada vez mais a gente tá num ponto que as pessoas. Não, se eu gostei, todo mundo tem que gostar também. Se eu não gostei, você não pode gostar. Eu acho que isso não é saudável para ninguém. Não, nem um pouco. E a coisa acaba escalando sempre pro pessoal, assim. Tem Uhum. essa coisa essa coisa conspiratória de fulano tá sendo pago, fulano prefere empresa tal, fulano prefere não sei o quê, e por isso que ele tá falando isso. Nunca é assim, às vezes é uma coisa simplória, Sim, sabe? Tipo, então, eu não curti é, o jogo. E assim, como. É que eu consegui me isolar disso, sabe? sim. E felizmente eu criei uma comunidade no meu canal, que é onde eu acabo estando mais exposto assim, a chat e tal. Criei uma comunidade pequena, mas uma comunidade de gente massa que não mete essa, sabe? Uhum. Então, eu já ouvi em relação a um mesmo review que eu era sonista, caixista, nintendista, com relação ao mesmo texto, sabe? Então, é surreal, porque a coisa escala de uma forma meio maluca, assim. As pessoas embutem coisas na sua fala Uhum. que não fazem nem sentido, só faz sentido dentro da cabeça da pessoa.
E aquilo, o que a gente vai fazer, né, a respeito? Deixa lá, tá lá, fazer o É quê? porque não adianta também tentar argumentar com quem acha que tudo ou é preto ou é branco, né? Se você for tentar argumentar, você só vai perder tempo, porque a pessoa ela já tá com aquela visão limitada dela, ela não vai mudar de opinião fácil. Assim, eu digo por experiência própria, porque já aconteceu comigo e eu já tentei argumentar, e eu vi que foi uma experiência frustrante. Então, Não, não vale a pena. Eu sempre falo de uma situação, eu nem lembro os detalhes. Eu precisava resgatar isso no Twitter para eu contar essa história com mais detalhes e mais corpo, assim. Mas teve uma vez que eu não sei qual era o tema. A gente estava falando de Resident Evil 7 no Twitter, assim. hum, E tava eu e a Monique do Resident Evil Database sei. e um pessoal. Enfim, a gente tava conversando, tava um debate ali, eu não lembro sobre o que que era. E aí chegou um cara querendo meter que assim, vocês não jogaram o jogo direito. E aí a gente falava, não, mas eu patinei no PlayStation. Ah, mas você não jogou no Xbox? Joguei no Xbox também. E no PC? Jogou no PC? Joguei no PC. Joguei Mas tudo essas plataformas agora. platinou no Xbox? Não platinei aí, ó, tá vendo? Se tivesse platinado. Né? Então, assim, não tinha. Claro que isso é uma anedota. E nem todo mundo é assim. Uhum. Não dá para você tirar o todo pela parte. Mas ficou claro assim, essa pessoa ela não estava afim de discutir, de conversar, Sim. de trocar ideia, até de debater. Ela queria desmoralizar. Então ela tentou até ela conseguir um ponto para ela provar o ponto dela, sabe? Que a gente não tinha conhecimento para estar falando do que a gente tinha falado, porque a gente não tinha platinado o jogo em todas as plataformas. Então, e se tivesse platinado, ele ia arrumar outro motivo, sabe? Não tem como vencer. Então, é aquilo. Não, já que não tem como vencer, não vale a pena nem você ir pra batalha, sabe? Sim, a situação que aconteceu comigo, eu já comentei ela algumas vezes aqui também, né? Foi tipo em 2020, quando a Microsoft anunciou a compra da Bethesda, né? E assim, tipo, eu sou usuário de Xbox, de PlayStation, né? Eu tenho Game Pass, eu gosto do serviço e tudo mais. E na hora, tipo, beleza, legal, vai vir jogos da Bethesda no Game Pass, bacana. Só que teve um camarada, um colega meu, que comentou lá, tipo, ele ficou meio assim, tipo, pô, as pessoas estão comemorando, mas a gente tem que olhar com um pouco de cuidado com isso, né? E aí eu caí na besteira, porque era um camarada, tipo, eu caí na besteira de comentar logo no Twitter. Então você já imagina, né? Tipo, eu comentei, falei, cara, principalmente se a gente lembrar do histórico da Microsoft, né? E lembrar do que aconteceu com a Rare, que ela comprou a Rare e tudo mais, e olha o que aconteceu. Ah, cara, foi tipo, eu abri as portas do inferno nesse dia. Na- Tipo, os caras começaram a me chamar de sonista, eu nem tinha falado de PlayStation na postagem. Começaram a meter o louco lá, dizendo que eu tava. O pessoal tipo, o argumento dele era o seguinte: tá, mas e a Sony? Falei, camarada, quem tá falando de Sony aqui, cara? Não, é porque você é sonista, porque você tá falando isso. Não, cara, eu tô só pegando um exemplo que aconteceu no passado e que me preocupa se isso acontecer de novo no presente com uma empresa como a Bethesda, que eu gosto da empresa, eu gosto de Doom, tá ligado? Aí ele fala, você fala da Uhum. Rare, mas e Sea of Thieves? Como é que você justifica Sea of Thieves, que tá sendo um dos maiores sucessos da geração? Aí parei de argumentar nessa hora, cara. Não, não, a pessoa não tá ali pra trocar ideia. Ela tá ali pra dar porrada e Exato, fazer valer a opinião dela no grito, assim. exato. Então, preguiça, sabe? O Twitter já foi muito bom Uhum, e, putz, não dá. Eu muitas vezes eu olho as coisas que acontecem sobre games no Twitter, eu tenho a minha opinião e uhum. aí eu guardo pra mim, sabe? Eu falo na live no máximo, porque não dá, não dá. Não existe a menor condição de você ter um diálogo decente num lugar de maluco. Assim. E nós Uhum. somos maluco de estar lá também. É. Então, tá tudo em casa, mas não dá. Não dá para usar. Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Mas primeiro, como foi que os games entraram na sua vida?
Ah, cara, aí. Olha, eu não me lembro do momento em que eles entraram. Para mim, eles sempre estiveram lá, sabe? Uhum. É, é muito engraçado que é uma história que eu pergunto isso para os meus pais e eles também não sabem dizer. Por algum motivo, é, quando a minha mãe estava grávida de mim, minha mãe é uma pessoa muito ansiosa, né? Muito preocupada e tal. É, e aí, por algum motivo, meu pai achou uma boa ideia comprar um Atari e Hum. dar de presente para ela, porque ela ia ficar em casa, né? O final da gestação e tal. E aí, joga um videogame. Eu não sei da onde veio isso, porque meus pais eles são muito não tecnológicos, sabe? Uhum. Mas enfim, teve isso e aí eu nasci, sei lá, sabe? Eu não me lembro. A memória mais antiga de game, assim, que eu me lembro é de jogar Tartarugas Ninja do Nintendinho com o meu pai, assim. Eu devia ter, sei lá, meus 4 ou 5 anos de idade, assim. Mas, entendeu? Já era uma coisa estabelecida. Eu já tinha um console, tinha o Uhum. privilégio de ter o videogame com o jogo e de jogar com o meu pai. Então, eu não me lembro, assim, de um momento de, eu quero do videogame chegando em Uhum. casa e tal. Eu realmente não me lembro. Foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Até hoje, tem alguns momentos mais e alguns momentos menos, né? Ou faz mais de 10 anos que isso também é o meu trabalho, então é uma parte muito integral da vida, assim. Uhum. Mas eu realmente não me lembro, assim, do momento em que isso começou. Eu sinto que sempre teve ali, sabe? Normalmente, sempre que eu faço essa pergunta, a resposta é mais ou menos essa. A galera nem sempre se lembra. Elas sempre falam, foi uma coisa que sempre teve presente na minha vida. Né? Eu acho curioso. Eu acho curioso. Não, eu acho que talvez aí a gente, de novo, a gente é outro podcast inteiro só para falar sobre isso, né? A gente entra talvez numa questão sociológica de o pessoal que teve infância ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, essa coisa da televisão, né? A criança que era criada pela televisão, que assistia televisão o dia Uhum. inteiro. O Casimiro é um cara que fala muito disso, assim, que assistia muita TV, né? Então eu acho que o videogame ele vem como uma extensão Sim. disso aí, né? A interatividade. Então talvez seja por isso que isso seja uma coisa tão presente assim na nossa geração. Eu consigo lembrar mais ou menos como foi, porque eu tinha uns 7 anos quando eu ganhei meu primeiro videogame. Então, com 7 anos você já consegue ter uma lembrança um pouco mais fixa, né? Uhum, sim, sim. Então eu lembro disso. Eu lembro que eu tinha vizinhos que tinha, e eu lembro que eu assistia aquele seriado Mundo da Lua, passava na Cultura, né? Que tinha, Sim, ele tinha um Nintendinho pirata lá. um videogame, eu acho que criado, que eles pegaram um videogame, pintaram eles e meio que criou ali pra série. Tinha até um jogo lá que eles criaram pra série também, né? E Uhum. eu lembro de ver aquelas coisas e eu falei, pô, eu quero um videogame. Foi mais ou menos isso, né? E aí, até que eu ganhei meu primeiro videogame foi um Dynavision. Né? Mas, e aí depois disso começou sempre teve presente aqui comigo. Então tem essa lembrança, mas também não é uma lembrança muito exata também, né? Mas eu acho curioso, assim, como é uma coisa que para muitos de nós sempre teve presente. É quase como hoje em dia, a galera que nasce hoje em dia já nasce com um celular na mão, sabe? Sei lá, eu fui ter celular quando eu já estava com quase 18 anos, sabe? Sim, sim, é exatamente isso. Ou internet, né? Sim. Tem uma galera de uma geração anterior aí, você fala, eu não lembro de um mundo onde não existia internet. Eu lembro de eu acessar a internet e eu ia pra Lan House. Não. Sim, É. ia para lan house, tinha um horário para conectar na internet de escada. E antes disso mesmo, eu me lembro, eu tenho lembranças claras de uma época sem internet mesmo. Com certeza. Tipo, eras em que tudo que a gente tinha era TV aberta, né? Quem tinha um pouco de condições tinha TV por assinatura, não era o meu caso. A gente tinha TV aberta e era aquilo ali que a gente tinha pra passar o dia, né? Ah, Exatamente. Eu ia dormir quando acabava o Topa Tudo por dinheiro no domingo. sim. Era isso. E olha lá. Quais foram os games que marcaram, assim, tipo, a sua vida? Eu sei que é difícil pra gente que tá sempre jogando, porque sempre aparece alguma coisa, e essa coisa, e hoje pode aparecer algo que marca pra ti.
Mas ao longo, assim, tipo, da sua infância, adolescência, assim, quais foram os jogos que você carrega assim até hoje contigo? A resposta mais fácil para isso é o Resident Evil, né? Imaginei. Que aí eu falo e não é nenhum exagero quando eu digo que foi um jogo que mudou a minha vida, assim. É aquela coisa de olhar para trás assim e falar, cara, esse foi o momento em que eu me defini, assim, foi o momento que, não que eu me defini lá atrás, mas assim, esse foi o momento que definiu tudo que veio depois, antes e depois de Resident Evil, assim, para mim, parece que foi uma chavinha que ligou. Aí, mais para trás, das Tartarugas Ninjas, que é uma memória muito querida minha, assim, de jogar com meu pai, tanto que até hoje, se eu pego o Tartarugas Ninjas do Nintendinho, que é um jogo incrivelmente difícil, eu não consigo terminar ele sozinho, por mais que eu tente, assim, não é que, tipo, eu não dou o meu sangue ali pra manter essa memória, não. Eu realmente não consigo, sabe? É o que é um beat 'em up ou é aquele que é de plataforma? O beat'em up, Ah, que é tá. o port, né, entre Ah, sim. aspas, do arcade. Tô ligado. E a gente, é um jogo muito difícil, eu lembro da gente chegar também, eu e meu pai chegar no fim do jogo, assim, no fio do cabelo, Uhum. sabe? Por pouco, assim. Isso, e aí, mais pra frente, um pouco assim, eu joguei muito beat'em up. Eu sempre gostei, talvez por essa influência das Tartarugas Ninjas. Então eu sempre joguei muito beat'em up. O Final Fight é um jogo que me marca bastante, até mais que o próprio Street Fighter, né? Que é Uhum. uma unanimidade assim dos anos 90 Sim. para todo mundo tinha Street Fighter, ou todo mundo queria ter Street Fighter Uhum. e International Superstar Soccer, né? Eu não, eu era a criança do Top Gear, eu era a criança do Super Monaco GP e do Final Fight e do Turtles in Time, assim. Então são esses jogos assim que me marcaram muito. Eu sempre gostei muito de Fórmula 1, né? Então também os jogos de corrida sempre me atraíram bastante. E aí, quando vem a transição ali pro 3D, aí entra o Resident Evil, e aí o Resident Evil 1 é um marco histórico para mim, assim. Eu fico feliz quando ele faz aniversário, sabe? Sim. Recentemente ele fez aniversário, são 28 anos, e eu olho para trás e eu fico contente, sabe? Tipo, pô, mais um ano de vida. E aí, mais recentemente, o The Last of Us, que se tornou um dos meus jogos preferidos da vida, assim. The Last of Us e Red Dead Redemption, assim. Como você falou, tem muita coisa que marca a gente, porque a gente acaba jogando muita coisa, Sim. mas ao mesmo tempo, quando a gente joga muita coisa, você percebe que as coisas às vezes são muito parecidas entre elas, né? Sim, sim. Então elas acabam não sendo tão marcantes assim, e o que marca é realmente aquilo que foge assim um pouco da curva. Então, mais recentemente, assim, das últimas gerações, acho que The Last of Us, Red Dead Redemption e Life is Strange. Legal. São jogões aí, né? Nos últimos 10 anos aí, eu acabei meio que como é que eu posso dizer, enjoando um pouco dessa coisa do mundo aberto, né? Mas não qualquer mundo aberto, né? O Red Dead Redemption 2 eu acho um ponto fora da curva também, assim como o Zelda Breath of the Wild, né? Agora o Dragon's Dogma também, o The Witcher. Mas, cara, o que eu joguei de jogo de mundo aberto nesses últimos 10 anos fez eu meio que ter um pouco de preguiça de jogos de mundo aberto de maneira geral, né? E tirou um pouco dessa coisa do jogo ser marcante muitas vezes, né? Até porque começaram a ficarem muito parecidos uns com os outros, sabe? Não, e tem certas coisas que viram. Tem certas coisas que viram meio que quase padrões, assim, da indústria. E aí parece que todo jogo quer fazer, Sim. sabe? É igual desde o PT lá, o jogo de terror em primeira pessoa com gráficos hiperrealistas. É, Agora que essa moda tá acabando e os jogos de terror estão voltando a querer brincar de terceira pessoa, de pegar um low poly ali do PlayStation 1. Porque, nossa, houve uma época aí de que todo jogo de terror parecia que era igual, sabe?
Você olhava uma foto, você não sabia se era o Resident Evil 7, o que era, sabe? Porque era tudo, esse era o PT, esse era o Resident Evil 7, sabe? Era tudo muito parecido, mesma pegada, mesmo estilo, os mesmos sustos, as mesmas histórias, sabe? Então, aí era nesse ponto também as empresas também acabam aí de novo, né? Eu tenho que olhar a coisa maior, né? Essa coisa do jogar seguro, né? A maior garantia de lucro é se você fizer um jogo de uma determinada forma. Ousar é caro e pode não dar certo. Sim. Então, né? A consequência disso é que as coisas acabam sendo meio iguais o tempo inteiro. Verdade. E eu lembro que na época que eu acompanhava as lives lá do Baixa Aqui Jogos, né? E na época que vocês estavam fazendo a maratona de Resident Evil, né? Eu lembro que você citou que naquele momento, né, o seu Resident Evil favorito era o Resident Evil 5. Uhum, ainda é top 3. Ainda tá nos seus favoritos? Eu ia perguntar isso, porque era uma época que a gente tava ali no máximo no Resident Evil 6, né? Hoje a gente já teve, tipo, o próprio Resident Evil 7, o Village, teve o remake do 2, do 3, do 4 agora, né? Eu ia perguntar se teve alguma mudança na sua preferência de lá pra cá. Não, ainda tá. O Resident Evil 5 ainda tá no meu top 3, sim. Eu entendo todas as críticas e todos os problemas. Não é porque é um dos meus jogos preferidos que eu sou cego aos problemas que ele tem. Ele é divertido. Não, eu acho o Resident Evil 5 um jogo incrível, assim. Porque tanto pelo que ele é enquanto jogo, enquanto produto fechado, mas também pelo que ele representou na época para a franquia, para o estado da franquia e o que era feito até em termos de tecnologia, de videogame mesmo. Sim. E também pelo meu momento pessoal, que aí é uma coisa assim, é totalmente minha, e eu tenho os meus motivos ali de envolvimento com o projeto, com criação de conteúdo, que tornam o Resident Evil 5 uma coisa muito especial para mim, assim. Hoje o meu top 3 da franquia é o remake do Resident Evil 1, que é um dos meus jogos preferidos também da minha vida toda, não só da série em si. Nossa. O primeiro Resident Evil Revelations, por motivos muito parecidos com o Resident Evil 5, que vão além do que ele é enquanto produto, mas também pelo que ele representa para a série, pelo que ele trouxe de novo, de diferente. É um jogo que ele é subestimado, então as pessoas deviam dar mais amor pro Resident Evil Revelations 1. E o Resident Evil 5, que eu acho que são os ápices, os três são ápices de estilos bem diferentes, né? Sim. O remake é o ápice do survival horror clássico da franquia, o Resident Evil 5 da era de ação, ele é o melhor de todos. Concordo. E o Revelations é a melhor mistura entre os dois, que a Capcom também sempre tenta fazer essa mistura e trazer um pouco de cada. E o Revelations, para mim, é onde eles mais acertaram nesse mix. E hoje a Capcom ela tá numa onda de fazer remakes de Resident Evil, né? Ela lançou, que deu muito certo. Ela lançou o do 2, deu muito certo. O do 3 foi aquela coisa, mas tipo, foi um projeto meio terceirizado por parte dela, ela não se importou muito. E depois veio o remake do 4, que foi um absurdo, um dos grandes lançamentos aí do ano passado, né? E a lógica agora, né, seguindo uma linha cronológica, né, ela tem dois caminhos, ou um remake do Code Verônica, ou um remake do Resident Evil 5. Te agrada a ideia de um remake do Resident Evil 5, sendo ele um jogo tão importante para você? Cara, eu sou contra os remakes, não que eu ache eles ruins. Certo. Me acompanhe no raciocínio. Certo. Eu sou contra os remakes enquanto conceito. Eu acho que a Capcom poderia, por exemplo, aproveitar essa mão de obra e esses talentos e esse dinheiro e fazer jogos novos com esse mesmo nível de qualidade. Isso é o que eu faria se eu fosse, sei lá, o dono da Capcom. Mas eu não sou. E aí eles foram lá e fizeram os remakes. Já que eles estão fazendo os remakes, o Resident Evil 3 a gente faz de conta que não existe. Sim. Né? Mas que bom que já que a Capcom tá fazendo essa linha de remakes, que bom que eles são tão legais assim. Né? O Resident Evil 4 é maravilhoso,
O Resident Evil 2 ele tem seus problemas, principalmente com relação à história. Concordo. Mas eu gosto muito mesmo, gosto muito. O Resident Evil 4 eu acho ele melhor que o original. Eu também. O Resident Evil 2 eu acho que ele fica pau a pau, mas por motivos diferentes, assim, O 2 eu não gosto da questão dos cenários do jogo, né? Porque no original eles eram muito diferentes, né? De um pro outro, isso era legal. E no remake ficou tudo meio que parecido. As coisas não se conectam ali, né? Foi, acho que um dos poucos pontos fracos do remake do 2 pra mim. Exatamente, eu também. A grande crítica que eu tenho ali é com relação a enredo. Mas ao mesmo tempo eu acho o Resident Evil 2 original um jogo muito fácil. Então eu acho que na tentativa de popularizar, eles deram uma quebrada no terror, sabe? Porque é muito fácil. Ele é muito fácil Mas de jogar. será que ele é fácil? Porque, tipo, o 2 original ele é fácil pra mim, mas é porque eu joguei muito ele na minha infância. No caso, infância e adolescência. Mas, tipo, será que ele é fácil por causa dessa nossa experiência? Ou será que em algum momento ele foi difícil? É que tudo depende. E a Capcom foi muito feliz em tornar o Resident Evil 2 uma porta de entrada das pessoas para a série. Sim, foi meu primeiro Resident Evil, por sinal. Então, é o de muita gente. E isso foi muito feliz da Capcom em fazer isso e fazer com que o jogo seja. Tenha munição abundante, tenha uma variedade de armas e tenha ali um monte de coisas variadas para te facilitar um pouco a sua experiência. Porque o primeiro Resident Evil, ele consegue ser difícil pra caramba, Sim. até hoje. Ele é um jogo que ele ainda me surpreendo, ainda passo perrengue com ele, depois de 28 anos jogando direto, sabe? E o R2 é um... Assim, eu vivo tentando fazer isso e nunca acho tempo, porque eu preciso treinar para fazer isso, mas o Resident Evil 2 eu já vi uma colega nossa, que é a Tatá, ela terminou o Resident Evil 2 num tapete de Dance Dance Revolution. Nossa senhora. Sabe? Eu acho que eu consigo, se não terminar, mas eu acho que eu consigo ir muito longe no Resident Evil 2 sem olhar pra tela, sabe? Caramba. Então ele é esse jogo ele é muito telegrafado, sabe? As coisas acontecem sempre da mesma forma. Então assim, ele é um jogo que eu falo, essa é absolutamente a minha única crítica a ele. Eu acho ele mais fácil do que ele deveria ser. Mas é só, assim. E eu acho que o R2, o remake, trouxe essa imprevisibilidade para ele, assim. Mas respondendo a sua pergunta sobre o Resident Evil 5, eu acho que tudo depende de quem assume o projeto dentro da Capcom, porque hoje isso é muito claro, né? Você tem times diferentes de desenvolvimento dentro da Capcom, até onde a gente sabe, porque essas coisas também elas vivem mudando. Pessoas são contratadas, pessoas saem de um projeto e vão para outro, né? Então essas coisas mudam. Mas, por exemplo, considerando o cenário que a gente tem agora, com base no que veio para trás e recentemente, a gente tem uma linha ali que é mais eu não vou dizer mais conservadora, mas que é uma linha que preserva mais a origem e a base e, sabe? E tem uma outra linha de pessoas que gosta de fazer as coisas meio que a moda caralha por acreditar que o que deveria ser a série é outra coisa. Sim. Então essas pessoas estão tomando na cabeça desde 2012, sabe? E elas continuam entregando projetos e continuam aprovando coisas dentro da Capcom e que não dão certo sucessivamente, né? Que é o time que fez, por exemplo, o Resident Evil 3 e aquele foco no online, sabe? Então, são coisas que não dão certo sucessivamente, são comprovadamente mal sucedidas. Só que como o ciclo de desenvolvimento é gigantesco, dura 4 anos, 3 anos, essas pessoas não têm como prever o futuro também. E a Capcom ela quer porque quer fazer um Resident Evil online, né? Um Resident Evil competitivo. E ela quer fazer isso acontecer de qualquer forma, Sim. pagando um quibe e um guaraná para desenvolvedora, sabe? E não dá. E ela tenta e repete e não dá certo. E ela repete e não dá certo. Aí ela tenta de outro jeito e não dá certo, sabe? Ela ainda não. Sei lá, eu não consigo entender o que passa na cabeça, sabe? De olhar e falar, isso não tá dando certo porque vocês continuam tentando.
Cara, e o pior é que se ela quisesse entregar uma experiência legal de Resident Evil online para os dias de hoje, ela não precisava ir muito além. Pega o Resident Evil Outbreak, né, e lança ele com suporte para o online nos dias de hoje. Sim, e mais do que isso, assim, tem gente muito talentosa dentro da Capcom. Tem gente muito competente que consegue fazer um jogo bom. Sim. Mesmo ele sendo. O negócio. O online não é sinônimo de jogo merda. Jogo de serviço não é sinônimo de jogo bosta. É que tem tanto jogo de serviço merda que a gente tende a achar que jogo de serviço é merda. Mas um jogo de serviço bem feito, ele pode dar certo. Isso era uma coisa que eu falava muito na época que eu tinha site especializado. As pessoas me perguntavam, tipo, você acha que o Resident Evil é melhor de ação? Ou é melhor de terror? Ou é melhor online? Você acha que é possível fazer terror com multiplayer? Eu falo, cara, quando tem gente boa fazendo projeto, a coisa flui, sabe? Vai bem. Eu jogaria um Resident Evil de dança se fosse bom, Sim. sabe? Eu não teria problema eu não tenho problema com troca de gênero. O meu problema é com jogo ruim. Ela tem um time muito bom, que é o time que fez o remake do 2 e agora mais recentemente o remake do 4, que é o time principal dela. Exatamente. Se ela colocar um projeto de um Resident Evil online para esse time desenvolver, não é uma certeza absoluta porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas altas chances do negócio dar certo. Sim, você tem, por exemplo, e mesmo que você não pegue essa galera, mas você tem, por exemplo, a galera que faz o Monster Hunter. Que é um jogo que ele não é online, mas ele tem o seu componente online, que é estabelecido e é muito bom. Então, de repente, pega essa galera e fala assim: vocês querem fazer um Resident Evil? Querem pegar tudo que vocês aprenderam aí com o Monster Hunter e fazer um Resident Evil de mundo aberto online? E eu acho que tem chances de funcionar. Pode ser que desagrade algumas pessoas, assim como a mudança de primeira pessoa. A pessoa já é contra jogo em primeira pessoa ela já parte do pressuposto que ela não gosta daquilo. Então não tem como vencer. Tem algumas pessoas que têm problemas de saúde que impede também de jogar jogos em primeiras pessoas, e é compreensível também. Sim, totalmente. Mas tem gente que não, Resident Evil em primeira pessoa não é Resident Evil. A pessoa ela é contra o jogo em primeira pessoa, então ela nem joga. Ela nem jogou para dizer que o jogo é ruim, sabe? Então eu acho assim, eu sinto que a Capcom tem acertado muito mais do que errou também nos últimos anos. Então os prognósticos são bons, mas existem algumas coisas ali, algumas engrenagens ali que ainda estão meio fora do esquadro. E não é que os caras são ruins, não. É aquilo que eu falo. A turma do bicho gigante correria, que aplica isso a Resident Evil e nunca funciona, seria absurdamente feliz fazendo a mesma coisa num Dino Crisis, sabe? Exato, tipo, pega esse time que fez o remake do Resident Evil 3, porque assim, o remake do Resident Evil 3, a gente reclama tanto dele, mas é porque ele é o remake do 3, que é muito querido. Mas se a gente isolar Sim. esse fato, o jogo não é ruim. Sim, eu também acho, principalmente até a metade. Até eu falo que o jogo vai pro cacete quando o Nemesis se transforma num cachorro. É exatamente na metade. A parte da cidade, ela é bem legal e ela é bem competente, assim. Só que aí vira uma doideira. Parece que os caras queriam abreviar o projeto, sabe? Queriam claro, muito disso tem a ver com o foco em um jogo online de grande porte que eles estavam fazendo para acompanhar. E aí eles não deram certo juntos, né? Porque os dois saíram com um resultado muito abaixo do esperado, assim. Eu acho que existe um pensamento aí do que a franquia deveria ser, e aí esse grupo, capitaneado por um diretor específico, que falam que eu pego no pé dele, mas é sempre ele. Quando ele aparece, apodrece o ambiente. Que parece que quer fazer acontecer o Resident Evil 6, sabe? Tipo, de 2012, assim. E nós estamos 12 anos depois e ainda tendo que aturar, sabe? Então, o remake do Code Veronica, o remake do Resident Evil 5, até o remake do Re1, cara, já que é pra ter,
eu acho inevitável. Faça direito. Até o remake do Re 1 eu acho inevitável. Mas já que é pra ter, puta, faz um jogo bom então, sabe? Uhum. Porque é um puta legado. Respeita o legado do jogo, adiciona coisa nova, lança uma parada massa, como vocês sabem fazer. Exato. Que é o que aconteceu com o Re 2, é o que aconteceu com o Re 4, infelizmente. Não aconteceu com o Re 3, que merecia demais, assim. O que eu vejo do R3 me parece, isso aí é eu falando, né? Porque analisando a situação, me parece isso. Que a Capcom tava lá com o remake do 2, que desde seu anúncio tava bastante hypado. Ela vinha numa fase muito boa com Resident Evil, porque o Reset deu uma alavancada na franquia, né? E aí depois veio o Re 2 Remake. E ela queria aproveitar esse momento para lançar o remake do Resident Evil, talvez mais popular dela, que era o Resident Evil 4, né? Só que para fazer isso, ela tinha o 3 que parece que ela encarou como um obstáculo, sabe? Ela não encarou como um projeto com o mesmo nível de cuidado que ela teve com o remake do 2. Ela era um obstáculo que ela tinha que vencer para de fato poder fazer do projeto o remake do projeto que interessava a ela, né? Então, acho que nisso o R3 acabou sendo prejudicado também. Eu nunca tinha pensado dessa forma e isso faz muito sentido, é verdade. Eles parece que era uma obrigação que eles tinham que cumprir, né? Sim, aí tipo, contratou um estúdio à parte para fazer o remake do 3, um time à parte, e deu no que deu. Por isso que o pessoal tem aí uma galera de fãs, assim, que fala que a Capcom precisa consertar o Resident Evil 3 Remake. Tem o que consertar ali. O conteúdo foi cortado por falta de tempo, porque eles tinham que fazer um online. A galera pira numas coisas assim. E eu sempre falei, gente, o Resident Evil 3, ele é do jeito que ele é, não é por acaso. O jogo foi planejado para ser dessa forma. Sim. Ele não foi cortado pelo pé, ele não há infortúnio. Não, ele foi feito para ser desse jeito. Então, assim, ninguém vai consertar o jogo, não. O jogo, ele é isso aí mesmo. Só se fizer de novo. É o único Ele jeito. tem que fazer um re-remake, Uhum. né? Porque não, eu vi relatos depois, né, que tipo, o time que estava responsável para fazer o remake do 3, eles tinham um conhecimento muito limitado do original. É dito até que para pesquisar algumas partes, saber o que acontecia na história do Resident Evil 3, o time chegou a usar a Wikipedia como fonte. Não, isso aí não é bem assim, não. Mas realmente houve uma questão de ser muito acelerado também. Porque a Capcom, ela vem de um movimento que ela, desde do Resident Evil 7 para cá, né, foram muitos projetos foram aprovados de uma vez, então teve uma coisa de ter Resident Evil todo ano, né, virou meio que uma franquia anual, que também é uma coisa que as pessoas acham, nossa, não, franquia anual, meu Deus do céu, vai ser tudo tudo corrido e tipo, é, eu não sei se isso vai se manter, por exemplo, esse ano, né? Porque não sei se a gente vai ter um Resident Evil esse ano ainda anunciado, provavelmente, mas lançado talvez não, enfim. Eu acho que existem momentos e a Capcom ela sempre foi uma empresa que ela aprova tanto projeto e ela tem tantas coisas em andamento o tempo inteiro, e aí os jogos são cancelados e mudam, e aí sai o time daqui, vai para lá, aí fulano pede demissão, sai, entra outro cara no meio do caminho, sabe? É uma coisa tão fluida assim lá dentro, que às vezes, que nem agora é um momento total de incógnita para mim, assim. Se seguir a lógica, o próximo é o Resident Evil 9, né? Porque é um numerado, um remake, um numerado, um remake. Sim. Então o próximo é um Resident Evil 9. Mas e aí, para onde vai o Resident Evil 9? Será que ele vai sair agora? Esse ano? Eu não sei se ele vai sair esse ano ainda, sabe? Olha, Eu tenho minhas dúvidas. Será que eles vão direto pro remake do 5? olha, Não sei. depois da DLC do Resident Evil Village, eu não tô nem um pouco animado com o 9. Eu acho. Ah, não, mas eu acho que aquilo ali vai ficar ali. O 9 vai ser outra parada.
Tomara, viu? Porque, assim, tipo, eu realmente entrei num estado com Resident Evil Village. Assim, é que eu gosto muito do Village como gameplay. Agora, tipo, questão Uhum. de história, principalmente a história da DLC, me fez perder a completa vontade de ver a continuação da saga, cara. Ah, não, mas aquilo ali foi um peido mental. O Resident Evil Village fez tanto sucesso e as pessoas começaram a pedir tanto um DLC de história que os caras inventaram, tanto que levou mais de um ano para sair esse Eu DLC. lembro. Tipo, não faz nenhum sentido, sabe? Porque a galera pediu, pediu, pediu. Então, é a mesma turma que falava que o Resident Evil 3 era DLC do 2, e aí quando recebeu um DLC do 2, Sim. reclamou que era DLC do 2, sabe? A galera, as pessoas pedem muita coisa pra Capcom e são muito vocais, e às vezes a Capcom dá umas enlouquecidas e ouve essa galera Uhum. que fala um monte de coisa. E aí dá umas peidadas, assim. A gente tava até dando risada esses dias na live com relação à questão do Dragon's Dogma e as microtransações, né? Aliás, eu nem perguntei se posso falar palavrão no podcast, mas Pode? É livre. eu já tô falando um monte, Eu, né? eu falo pra E caralho aqui também, então relaxa. a gente tava falando assim que a Capcom é uma empresa muito fácil de criticar, porque parece que a cada 2 ou 3 sucessos ela precisa enfiar o dedo no cu. Ela tem essa necessidade. Então é sempre assim, ela tá indo bem, puta remake, não sei o quê. Dragon's Dogma 2, todo mundo esperando, a gente precisa cagar em alguma coisa. Faz parte. Ela via, por exemplo, lá em 2019, ela lançou dois sucessos, que foi o remake do 2 e o Devil May Cry 5. Aí veio o remake do 3 na sequência. Exatamente, parece que a cada 2 ou 3 sucessos ela precisa enfiar o dedo na bunda. É impressionante, sabe? A capacidade, assim, que nem, né, a capacidade de fazer merda, assim, é absurda. Ano passado teve o remake do 4 e Street Fighter 6. Mas ali no meio teve um Exoprimal, né? Então Sabe? Não, vamos fazer Dino Crisis? Puta, vamos fazer Dino Crisis. Nossa, não deu certo. Aí agora a gente vai lançar o jogo mais merda possível de dinossauro. Só porque a galera ficou pedindo essa porra, não vamos jogar fora o projeto, sabe? Os caras provocaram, Então, viu? Fizeram um trailer com dinossauro pra anunciar o jogo. E dentro do jogo tem uma mulher ruiva que caça dinossauro, cara. Olha. mas cara, eu tenho certeza que isso daí era um projeto de Dino Crisis que não deu certo, que no meio do caminho deu errado por qualquer motivo, sei Uhum. lá, não gostaram, o negócio foi cancelado. E aí eles é muito caro, né? Então, eu falei, puta, a gente tá aqui com um projeto aqui de milhões de dólares na mão, a gente vai jogar fora, sabe? Vamos finalizar aí, dar um tapa, e eu acho que nada acontece por acaso, sabe? Sim. É igual esse jogo novo aí, eu sempre esqueço o nome dele, eu nunca vou lembrar, esse jogo vai sair, e eu nunca vou lembrar, é um jogo também que é de lendas japonesas, é Ah, eu, um dos próximos. eu sei que é um jogo de samurai, né? E a É, galera. Path of Goddess, um negócio assim. E a galera fica puta porque o que eles queriam de verdade era Onimusha. Onimusha, então, eu acho a mesma coisa. Assim como eu procurei aqui o nome dele, é o Kinutsugami, Path of the Goddess. Eu acho que esse jogo também era um Onimusha. Assim como o Exoprimal era um Dino Crisis, o Kinutsugami ele é um Onimusha. Aí, em algum momento, alguém olhou assim, porque isso é uma parada que acontece sempre na Uhum. Capcom, é impressionante. Vira e mexe, sai essas conversas de tal projeto estava em andamento há 2 anos, e aí os diretores olharam e não gostaram mais do jogo e cancelaram o jogo. E aí, tipo, só que agora, como é tudo muito caro, né? Eles pegam e falam: puta, não vamos seguir com o Onimusha, Existe, mas vamos tocar esse projeto aqui com outra cara, com outro título e lançar. existe umas decisões da Capcom que acabam impactando em alguns resultados e quem paga o pato com isso somos nós, que somos os fãs. Né? O que acontece? Ela faz isso em vários momentos. Então, o próprio Resident Evil Remake, quando teve lá, saiu lá pro GameCube, né? A ideia naquele tempo era fazer um remake do 2 e do 3 também, né? Nos moldes do primeiro remake. Isso não aconteceu porque o jogo não vendeu muito bem. Só que aí você para pra pensar, pô, era pra fazer um remake de um jogo, um puta de um projeto. Onde é que ela vai lançar o jogo? Vou lançar ele como exclusivo da plataforma que menos tá vendendo naquela geração. Mas aí a grana que entra por trás. Essa é a parte que a gente não sabe.
É isso que eu sempre falo, beleza. A plataforma que menos vendeu, mas eu não sei o tamanho do caminhão de dinheiro que estacionou na porta da Capcom quando eles assinaram esse contrato. Porque ao mesmo tempo em que a Capcom toma umas decisões que pra gente, enquanto consumidor, parecem complicadas, tem um outro lado que eu sempre gosto de colocar, que é o seguinte: a Capcom ela é uma empresa familiar. E não apenas uma empresa familiar, ela é uma empresa aberta que negocia ações na bolsa. Uhum. E quem tá no topo da parada, o cara que, por exemplo, a gente tem hoje, por exemplo, dentro da estrutura do Resident Evil, a gente tem o Jun Takeuchi, que ele é tipo o chefe da franquia. Assim. Ele é o cara que ele é tipo o diretor-geral da parada. Mas aqui eu tô falando do chefe do Jun Takeuchi, sabe? O cara que manda no Takeuchi. Esse cara, mais do que tal jogo é bom, tal jogo é ruim, tal console é bom, tal console é ruim, ele quer saber, cadê o meu cheque? Uhum. Quanto que eu vou ganhar nessa parada aí? Então, a questão do GameCube tem uma pira criativa da época do Shinji Mikami, que ele queria fazer certas coisas. Sim. Que a galera chora sempre que isso é trazido à tona, mas é a triste realidade. O PlayStation 2 não era capaz de entregar Com certeza. aquilo que ele queria fazer. Tanto que o remake só foi sair, né, tantos anos depois, para a geração seguinte. Nem pra geração. Quer dizer, saiu pra geração seguinte, mas já tinha o PS4 na época. Saiu. Exatamente. E aí tem a questão de quem tá acima dele. Quanto que ele ganhou nessa história. Então, o Resident Evil Remake vendeu pouco no GameCube? Vendeu pouco, mas existe também uma diferença entre vender pouco e vender o esperado. Tem que ver também quanto que a Capcom esperava vender. Sim. Porque o Resident Evil Remake vendeu pouco, mas ele bateu as metas. Mas não foi o suficiente pra gerar uma sequência. Mas não o suficiente para gerar uma sequência, exatamente. Então, as coisas, o denominador comum da parada, ele não é só acesso e potencial. Existem, igual assim, o Exoprimal, né? O Exoprimal sai no Game Pass. E aí, o que rola por trás? Essas vendas que eu não vou ter ali do Exoprimal, o que o Game Pass vai me trazer em troca? Mas ao mesmo tempo a Microsoft diz, tá, esse jogo é uma bosta. Será que se você não fizer um acordo legal aqui com a gente, o Game Pass, você vai vender o suficiente para recuperar esse projeto? Vem com a gente. Tanto que o Exoprime entrou no Game Pass, mas logo depois entrou o R2 e o R3. Sim. Por isso que eu falo, nada é coincidência e nada é por acaso. Sabe o que é por acaso? O Peiro Mental. Sim. O DLC do Village. Isso é doideira. Mas, sabe, as decisões não são por acaso. A série não tá do jeito que ela tá agora por acaso. A série só tá do jeito que tá agora e a gente só tem essa série de remakes maravilhosos porque lá em 2012 eles acharam que Resident Evil tinha que virar Call of Duty e aí deu merda. Uhum. Eu lembro. Os caras investiram centenas de milhões de dólares no projeto e deu bosta. E aí eles tiveram que voltar e falar, tá, talvez não seja isso. Inclusive, pra mim, um ponto que virou a chave foi quando lançaram o remake do primeiro jogo em todas as plataformas. Que aquilo ali eu lembro que vendeu absurdamente. Eu lembro que na época o jogo figurou ali, acho que na primeira semana de lançamento, ou no primeiro mês, como o jogo mais vendido da PSN. Sim, isso já foi igual a Capcom sempre teve essa coisa de anunciar jogo com trailer, tirando poucas exceções na franquia, mas quando os jogos são anunciados, eles já têm trailer, eles já têm conceito. É uma série que tem personagens muito fortes, então você se apoia no personagem. Pô, o primeiro trailer do Resident Evil 6 é o Leon dando um tiro na cara do presidente. É uma imagem impactante pra caramba, que vende o jogo ali já, no primeiro trailer. Eu fiquei hypado com Resident Evil 6 na época, principalmente com o encontro do Leon com o Chris. Eu falei, caramba, todo mundo, vai ser louco. Todo mundo. Aquilo era absurdo. O anúncio do remake do Resident Evil 2, o Yoshiaki Hirabayashi tava com uma camiseta. Sim. Feita, sabe assim, desceu ali na gráfica na esquina e mandou imprimir uma camiseta para dizer que fez alguma coisa. We do it. Sabe? Foi um momento de tipo. Assim, cara, a gente precisa recuperar a confiança dos fãs. Sim. Porque a galera não só não gostou do Resident Evil 6,
como isso se provou inviável financeiramente também. Esse rumo que a gente quer dar para a franquia, a partir daqui, se provou muito inviável financeiramente. Então a gente precisa rever. Tanto que a gente tem entre o Resident Evil 6 de 2012 e o Revelations 2, o maior período da história da franquia sem grandes novidades. Você tem ali um remaster dos Chronicles no meio do caminho, sabe? Parece que morreu, assim, tipo... Na época a Capcom não tinha essa coisa tanto de arquivar franquias, né? Ela fazia mais jogos. Mas seria uma época que, se fosse hoje, eu teria pensado, falei, caralho, eles arquivaram Resident Evil, igual arquivaram Mega Man. Sabe? Sim, Mega Man é outro exemplo também, né, de projetos que ela tentou. Por exemplo, teve um remake do primeiro jogo da série X, lançado para o PSP, console mais pirateado da época. E o plano da época também era lançar um remake do X2 e do X3. E não rolou, né? Não deu certo. Não, inclusive, tipo, isso caso com o que eu tava falando antes, que a gente chegou nesse ponto, porque estávamos falando de Onimusha, né? E aí, por que eu citei esses exemplos? Onimusha teve em 2019 o lançamento do remaster do primeiro jogo. Esse remaster, até onde eu sei, vendeu muito pouco. Né? E tipo, você para pra pensar na decisão, por que lançar um remaster do primeiro? Se você lançasse, tipo, sei lá, trilogia ou os 4 jogos em um pacote remasterizado, como ela costuma fazer, ela lança pacotes remasterizados. Né? Por que ela não lançou um pacote remasterizado desses jogos? Que talvez o resultado seria diferente. Quando ela lançou só o primeiro, a galera... porque, tipo, é legal o primeiro jogo, é legal, mas é um jogo curto, é um jogo que logo você vai comprar e você vai terminar ali rapidamente. Ele não é o melhor da série. Né? O 2 e o 3 são muito superiores. Então, assim, a galera não ligou muito para aquilo. Né? No máximo, fala, espera lançar os outros. E ela nunca lançou. Talvez, nesse ponto, foi quando ela percebeu, acho que a galera não tá afim de Onimusha, não. Sim, eu também acho. É bem isso mesmo. Eles têm... Não seria a primeira vez. Isso aconteceu com Darkstalkers também. Eles lançaram um remaster fubango de Darkstalkers há um tempo atrás, aí, talvez uns 10 anos atrás. E eles, depois, quando o jogo vendeu 2 unidades, eles chegaram e falaram, então, a gente percebeu que o público não tem aceitação de Darkstalkers, então a gente não tem por que mexer com a franquia. E, tipo, não é isso, sabe? Não é... Lançaram um produto tosco pra caramba. Sim. É diferente se eles lançassem hoje, por exemplo, uma coleção do R1, R2, R3. Nossa. Muita gente ia pegar, ia vender bastante, eu acho. Mas, sabe, eles não fazem, porque um jogo em tanque não tem aceitação. Uma coleção do R1, do R2 e do R3, tal como foi a coleção de Tomb Raider, que saiu recentemente. Nossa, ia ser muito foda. Sonho. Mas acho difícil acontecer. Acho bem difícil. O foda é que a gente entra numa linha de que muitas vezes a gente se vê obrigado a apoiar projetos merdas, tipo pacotes de remasterizações. Por exemplo, o próprio Mega Man teve muito pacote de remasterização lançado nos últimos anos, e são pacotes assim que deixam a desejar em muita coisa. Só que, tipo, o fã do Mega Man, ele muitas vezes se vê obrigado a apoiar esse tipo de pacote, porque ele quer dizer pra Capcom, faça mais Mega Mans novos, por favor. Né? Tanto que a gente teve Mega Man 11 por causa disso, e até hoje a gente tá esperando um jogo novo de Mega Man. Sim. A Capcom, ela às vezes, agora ela tá num momento em que ela quer só apostar nos top 4 dela, né? É só Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter. Só o top 3. É só Street Fighter, Resident Evil, Monster Hunter. Porque assim, não vai ter um Dragon's Dogma 3 tão cedo, provavelmente. Do 1 pro 2 foram 12 anos. Então ela tá num momento desses, assim. Uma pena pelo restante da franquia, porque tem muita coisa boa que ela podia estar aproveitando aí com essa galera, esses talentos que ela tem, motor gráfico, tecnologia, enfim, ela podia estar expandindo muito mais. Porque ao mesmo tempo que é uma aposta segura, é uma aposta perigosa também, porque se começa a dar uma merda, dá todo mundo junto, né? Uhum. Então tá tudo dando certo junto, mas se dá errado, podia estar dando tudo errado junto também. Você está ouvindo Spidercast.
o podcast de cultura geek. Como foi que você entrou nesse meio jornalístico, trabalhando principalmente na área dos videogames? Então, aquilo que eu falo da questão do Resident Evil, né? Eu comecei a jogar Resident Evil na época e gostar muito do jogo e consumir a série e buscar em revista e tal. E aí, por isso que eu falo assim, a decisão de fazer jornalismo e eventualmente de querer trabalhar com games, ela vem antes da decisão de tipo, vou fazer um vestibular para jornalismo, porque esta é a profissão. Não, eu comecei a consumir conteúdo e comecei a procurar outros fãs. Uhum. E aí, entre os amigos, enfim, eu não tinha muitos amigos que jogavam videogame também na época. E aí, com a internet, quando eu peguei a internet, eu acabei conhecendo a Moni. A Moni, na época, tava nessa busca também de recém pegar a internet e vou procurar pessoas com gostos parecidos. E daí ela queria fazer um fã-clube inicialmente, e do fã-clube surgiu a ideia de fazer um site para conversar com as pessoas e compartilhar conhecimento. Então, aqui a gente está falando assim, eu começo a escrever, claro que não profissionalmente, muito longe disso. Criar conteúdo era uma coisa que não existia, né? Mas eu começo a produzir conteúdo de Resident Evil em 2001. Caramba. Junto com a Moni. Ah, vocês começaram juntos, né? A gente começou junto. Legal. E aí disso vem essa coisa, tipo, poxa, gosto de escrever, gosto de produzir conteúdo, gosto de contar histórias. Houve uma época da minha vida que eu queria fazer cinema. E daí tem aquela coisa, cinema no Brasil, sabe? Os pais, Complicado. faz outra coisa, e aí depois você faz cinema, sabe? Para você ter um emprego, né? E aí eu, nessa de comunicação, cinema, mídia e tal, acabei me encantando pelo jornalismo e fiz jornalismo. E sempre gostei das revistas, né? Depois dos sites e tal, e sempre gostei de jogar videogame. Então, um mais um, né? Tô fazendo jornalismo, existe uma imprensa de games, quero trabalhar na imprensa de games. Só que não deu certo. Eu tô nesse mesmo dilema. Exatamente, não deu certo. E na época eu sou do litoral de São Paulo, me mudei para São Paulo, capital. E lá eu trabalhei em assessoria de imprensa, para você ter noção. O meu primeiro estágio de jornalismo mesmo, eu trabalhava numa revista de tecnologia para o setor bancário. Então eu falava de caixa eletrônico, de internet banking, de phone banking, que é uma coisa. A smartphone a gente nem sonhava, né? Sim. Na época se discutia como que a gente vai fazer as pessoas fazerem a transição dos caixas com pessoas para os caixas eletrônicos. Esse era o grande dilema da indústria nessa época. Era o momento, né, cara? E aí, de lá, eu fui trabalhar numa agência de publicidade fazendo revista. Então, eu fiz revista da Scania, fiz revista da Ticket, alimentação, fiz revista da Alô Bebê, que é uma rede de lojas de produtos. Não é produto infantil, não é loja de brinquedo, é produto de bebê, carrinho, Sim. roupinha, coisas assim, né? E tudo enquanto isso, mantendo os meus projetos pessoais, né? De Resident Evil, primeiro com a Moni, depois eu fiquei um tempo no Review, ajudei a fazer uma reformulação de conteúdo lá no Review, porque na época eu já estava para me formar e recém-formado, então tinha um conhecimento mais profissional de como gerir um site de conteúdo, né? E enquanto isso, batendo na porta e tentando fazer contato e gente, estou aqui, estou interessado, quero vagas, tem emprego aí? Quero trabalhar com games e não sei o quê. E não deu certo. E aí, com
com o tempo eu fui ficando muito infeliz, assim, e fui chegando à conclusão que na época foi muito triste de chegar a essa conclusão, mas que foi ela que acabou me colocando na rota. Assim, tipo, não vai rolar. Não vai rolar trabalhar com games aqui, as portas estão todas fechadas e tal. Isso a gente tá falando de 2010, 2009 e 2010, né? O mercado ainda... Hoje tem muito mais portas, né? Na época não eram tantas assim, eram quase nenhuma, na verdade. Mas isso é difícil ainda hoje em dia, viu, cara? Eu sei que tá difícil, mas já foi... assim, não que isso seja nenhum tipo de acalento, mas, nossa, já foi pior. Já foi, porque tinha menos veículos. Tinha muito menos, tinha 2, 3 veículos no Brasil, sabe? Eu imagino. Fazendo isso. E tinha 2, 3 empresas fazendo isso, com 2 pessoas trabalhando em cada uma, sabe? Então era difícil, era muito difícil você conseguir até olhar lá para dentro, sabe? E daí eu entrei numa vibe assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim, isso daí não vai dar certo. Então foi chegar numa constatação assim, não vai rolar, eu só vou conseguir trabalhar com isso nos meus projetos pessoais, então eu preciso cuidar da minha saúde, do meu bem-estar. E aí eu catei as minhas coisas, saí de São Paulo, vim para Curitiba. E aí aqui em Curitiba eu acabei sendo indicado para uma empresa chamada NZN, que é onde você falou no começo, Sim. né? Acabei indo parar no Baixa Aqui Jogos, e ali foi a minha entrada mesmo, assim, né, para tipo, de finalmente, assim, no lugar onde eu menos esperava, quando eu tinha desistido efetivamente, porque na época tinha essa, assim, eu não fazia ideia, como muita gente na época não fazia ideia, assim, nossa, o Baixa Aqui é de Curitiba, caramba, eu não fazia ideia. E aí eu vim para cá e aí fiz entrevista, entrei para a empresa. No começo eu escrevia para o Baixa Aqui mesmo, o Baixa Aqui Downloads. Sim. Então fazia review de antivírus, fazia review de screensaver e etc. Cara, eu entrava muito no site do Baixa Aqui naquele tempo pra baixar os softwares e as demos que eles tinham de softwares lá, cara. Não, isso foi tipo história da internet, assim, é isso. E daí, com questão de meses lá dentro, acabei surgiu uma vaga no Baixa Aqui Jogos e deu certo de ser realocado. E aí eu fiquei 3 anos no Baixa Aqui Jogos, né? Foi em que ano que você saiu? Eu saí em 2013 de lá. Certo. E daí eu entrei em 2013 mesmo no Canaltech, onde eu tô até hoje, né? Então eu tô indo aí pro meu 11º ano de Canaltech. Legal. E em 2014, no ano seguinte, eu abri o NGP, que tá aí até hoje também, hoje bem diferente do que era na época, mas tá aí até hoje, como meu projetinho, assim, do coração. E tudo isso, assim, parte dessa vontade de, tipo assim, não, quando eu saí do... Porque quando eu saí do Baixa Aqui, ficou aquela coisa assim, meu Deus, sabe? Era a oportunidade que eu tinha de trabalhar com jogos, mas não deu certo aqui, ok, e agora? Voltou aquilo que, entendeu? Não tem outro. Então eu tenho que fazer o meu. E aí eu fui lá, o meu, e aí eu dei uma segunda sorte, que aí entrei pro Canaltech. O Canaltech, na época, não tinha uma cobertura tão focada em games, mas rolando esse espaço, né? Tanto que eu escrevi sobre praticamente todos os assuntos dentro do Canaltech, né? Eu escrevi isso, já escrevi de celular, já escrevi de computador, já escrevi de notebook. Durante 3 anos eu escrevia só sobre segurança digital, sabe? Então, e agora eu tô de volta no entretenimento e games, assim. Pô, que da hora, né? cara. Então, eu dei sortes seguidas, assim, né? De conseguir certas coisas e as coisas irem dando certo, assim. Mas foi um caminho bem pedregoso, assim. Foi de muitas desistências e mais sorte de estar no lugar certo na hora certa, sabe? Parabéns, cara. Faz um ótimo trabalho até hoje aí, né? Eu Obrigado. espero que seja inspirador aí pra muita gente que também tá na batalha. Inclusive pra mim.
Vamos. Aquilo assim, aquela coisa da inspiração, né? Eu não vou dizer nunca desista, porque eu mesmo desisti, né? Uhum. Falei aqui que eu mesmo desisti, e foi na desistência que eu encontrei aquilo que eu queria. Eu acho que acho que o que eu sempre falo é assim, tipo, continua tentando, sabe? Não desista de tentar, porque assim, ao mesmo tempo em que eu desisti de tentar uma posição na mídia de games que existia na época, Sim. eu sabia que assim, não, se eu quiser eu vou ter que fazer o meu. Então eu continuei muito, isso me deu um gás para criar um projeto do zero em um determinado momento ali, que Sim. foi o Resident Evil Saque, que durou 3 anos e foi incrível, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que teve esse momento de mudança que foi muito triste, de desistência, quando eu me livrei daquilo que estava me fazendo mal, eu achei uma energia para fazer coisas acontecerem. E essas coisas que aconteceram me trouxeram até aqui, sabe? Tipo, nos momentos que a gente tá, tipo, em busca de algo, querendo conquistar algo, a gente também tem que fazer algo para criar um portfólio, né? Que é o que eu tento fazer, que é o Sim. que eu tento fazer aqui também com esse podcast. O podcast, quando eu criei ele lá em 2022, né, foi mais ou menos isso, foi uma tentativa de tentar mostrar algum tipo de trabalho. Falar, ó, galera, tô aqui. E estamos aí até hoje, né? Já estamos indo aí para 2 anos de programa, né? E quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Não, e numa dessa você dá um certo aí, numa dessa você ganha um reconhecimento, viraliza que seja, Uhum. ou numa dessa alguém olha e fala, pô, gostei do teu trampo, quer vir trabalhar comigo, porque, por exemplo, esses projetos pessoais, né, eu sempre falo deles como coisas separadas, tem o meu trabalho e tem o meu projeto pessoal. Mas na hora que eu fui lá para a entrevista lá na NZN, falar, mas e aí, você já trabalhou com games? Eu falei, não, eu trabalho. Na época eu era recém-formado, né? Sim. Tipo, 2010 eu tinha 3 anos de formado. Eu falei, não, eu trabalhei um ano em tal lugar, trabalhei um ano em tal lugar, mas eu tô desde tal ano aqui nesse site, né? Ele é sem fins lucrativos, é o meu projeto pessoal, mas é o meu trampo aqui, ó. Tá aqui como eu escrevo, tá aqui como eu abordo as coisas. E foi uma coisa que foi considerada na época. Sim. Eu fui olhar e falar, pô, tá aqui o meu trabalho com games, né? Porque aquela coisa, tô aplicando aqui para uma redação de tecnologia, mas até o mês passado eu estava escrevendo sobre caminhão. Faz parte. Tipo, na minha trajetória de jornalista também, eu não escrevi só sobre games. Cara, eu já escrevi sobre tantos segmentos, assim, porque quando você tá no estágio, você escreve tudo, tá ligado? Então, Não, e você tem que escrever sobre tudo. sim. Isso traz uma amplitude e traz um rol de conhecimentos. Por exemplo, nesse meu primeiro estágio de tecnologia para o setor bancário, eu tive ensinamentos e aprendi a fazer coisas lá de jornalismo que nem a faculdade me ensinou, sabe? Porque tem muito do susto também, Sim. sabe? Eu tava no segundo ano da faculdade, e aí, de repente, eu era estagiário, e aí, de repente, não, você vai cobrir o, o, o evento tal da Febraban e você tem uma entrevista às 2 horas da tarde com o diretor de tecnologia do Bradesco. Vai lá, faz teu nome, sabe? Era assim. Então você tinha que se virar, você tinha que entregar a parada, Sim. sabe? O deadline, Era né? difícil, não é fácil o trabalho. Se eu for ver os meus textos lá de 2006, eu provavelmente vou chorar de ódio para falar, meu Deus do céu, que moleque burro. Normal. Olha isso aqui. Mas, pô, era o melhor era o melhor que eu podia fazer e foi uma puta escola, sabe, aquele momento. E aí depois eu escrevi sobre restaurante, sobre como você fazer uma reforma no seu restaurante gastando menos, e sobre gastronomia, e sobre ramo alimentício, sabe? Tipo, trabalho, tudo isso é trabalho. Já teve algum assunto que você escreveu que você fala assim, tipo, não com ódio, nem com nada do tipo, mas você fala, cara, essa aqui foi a matéria mais merda que eu já escrevi.
O assunto mais insignificante que eu ia escrever, que eu acho que todo jornalista tem dessas. Ah, cara, sempre tem. Deixa eu pensar. Ó, um exemplo que aconteceu comigo, né? Na época que eu estava no estágio, imagina que a gente tinha acabado de passar pelo ano novo e estávamos no primeiro dia útil do ano, né? E nada tinha acontecido no mundo. Parece, aquela impressão que nada aconteceu no mundo. O ano parece que não tinha começado direito ainda. E eu tinha que encontrar a pauta para poder escrever naquele dia. Eu fui, tipo, nas profundezas da internet e achei uma matéria de que a. Uma matéria não, um assunto de que a Miley Cyrus havia decorado a casa dela com objetos eróticos. Né? É que às vezes você também você tem às vezes é que eu sempre penso assim, cara, aquilo que tem certas coisas que são realmente merda, né? Sim. Mas assim, aquilo que é desinteressante e que é irrelevante para nós É relevante para outras pessoas. pode ser relevante para outras pessoas. Então, é lógico que às vezes é uma merda você escrever sobre determinados assuntos, mas eu sempre, principalmente depois de uma certa experiência, de um certo tempo de trabalho, eu sempre tive aquilo assim, tá, eu preciso fazer o melhor possível com isso aqui que eu tenho, sabe? Uhum. Então, cara, com certeza tem, eu vou me lembrar disso em outro momento, mas pensando agora, assim, eu não consigo me lembrar de nada assim que eu realmente tenha olhado e falado assim, cara, esse texto ficou uma bosta, esse texto aqui eu me arrependo de ter escrito, Não, ou não é qualquer nem se coisa do arrepender, tipo. né? Eu acho que a gente não tem que se arrepender. É só mesmo. A gente vai passar por. Quando você está numa redação, você está num fluxo constante de produção. Né? Você tem ali uma. Eu, pelo menos, tinha uma meta de quantidade de textos que eu tinha que entregar por dia. Né? Então, Uhum. tinha dias que saía aqueles puta textos, são aqueles que vão ser sempre lembrados, assim, que eu sempre vou exaltar. Mas também, no meio do caminho, vai ter aqueles que você vai falar: ok, é o que tem para hoje. É isso. Eu acho que os textos que eu encontro mais dificuldade, assim, são aqueles textos sobre pequenas mudanças, assim, tipo, sei lá, o aplicativo tal que mudou a cor de fundo da janela. Aí agora era branco e agora é verde, É tipo o que o sabe? pessoal tá escrevendo agora sobre o Disney Plus, né, que mudou a sua identidade visual de fundo. Exatamente. Mudou a cor do Disney Plus. E aí você tem que render um texto sobre isso, sabe? E aí. Mas isso faz parte também, não é. Tipo assim, não é uma coisa que eu também olho e falo assim, nossa, que bosta isso Sim. aqui. Faz parte do jogo, sabe? E publicar isso daí. Eu tenho duas histórias engraçadas do tempo da NZN que foram memes assim Uhum. que acabaram virando coisas de trabalho. Um foi o Farming Simulator, que é uma coisa que me persegue até hoje, assim, o pessoal da audiência do NGP sempre tira sarro da minha cara, Uhum. porque foi bem no início, talvez tenha sido o primeiro ou talvez o segundo Farming Simulator, e eu sei que é um jogo muito estabelecido, que tem muitos fãs, mas na época que esse jogo saiu, ele meio que virou meme, assim, e eu tive que fazer uma análise séria dele, sabe? Nossa. Foi me passado dessa forma. Não, tipo, a gente vai pegar esse jogo que é meme, mas você vai escrever como uma análise igual a qualquer outro jogo que a gente analisa aqui. E eu lembro de comentar assim, tipo, eu não consigo entender qual é o público desse jogo, sabe? Porque, tipo, quem que vai querer ficar capinando roça? E aí corta para 10 anos depois, eu comprando Supermarket Simulator para ficar repondo prateleira e mudando o preço de farinha, né? Nossa. Faz parte. E, e outro também, que foi outro meme também, que foi um jogo chamado Revelations 2012, eu acho. Nossa, eu nunca ouvi Que falar. era uma cópia de Left 4 Dead, assim, que tava meio surfando meio que na onda do fim do mundo ali em 2012. E era um jogo também terrível, assim. Era um jogo online que não tinha ninguém jogando ele. Eu não conseguia jogar ele online.
Mas, enfim, eu tive que escrever uma análise também sobre essa parada e também foi uma coisa assim que me deu muito queimação de pestana, assim, de meu Deus, como é que eu vou analisar isso, sabe? Olha essa parada, esse jogo ele é claramente um meme, sabe? Aham. Mas eu preciso render uma parada séria e com conteúdo. Preciso criar um conteúdo de um jogo que não tem conteúdo, sabe? É que nem, sei lá, ter que analisar aquele Goat Simulator também, lembra desse? Porra, mas o Goat Simulator tem. Pô, o Goat Simulator, eu sou um grande defensor do Goat Aquele Simulator. O ali, Goat Simulator é da aquele hora. ali foi meme também, cara. Não, ele é totalmente meme, mas, pô, ele é um jogo, sabe? Você joga, ele tem coisas pra você fazer. O Revelations 2 você ficava matando uns bichinhos, dando uns tirinhos, e era isso, repetidas vezes, sem parar, sabe? Uns cenários gigantescos vazios, uns planos vazios sem nada. Procurem aí, quem estiver ouvindo. Deixa eu confirmar se é esse nome mesmo. Revelations 2012 Steam. É curioso, porque Left 4 Dead. Eu nunca joguei Left 4 Dead. Eu escuto, porque eu não sou muito do online. Mas eu escuto a galera falar bastante dele. É um jogo bastante elogiado, é um jogo bastante lembrado até hoje. Eu acho que ele é jogado até hoje, né? Sim, pra caramba. E parece que até hoje ninguém conseguiu. Já tentaram várias vezes replicar o que o Left 4 Dead faz e até hoje ninguém conseguiu. Inclusive os próprios criadores do Left 4 Dead, né? É, Que fizeram o Back 4 Blood e não conseguiram. era esse o nome do jogo mesmo? Que eu lembro da época que esse jogo tava pra ser lançado. Saiu cheio de DLC também, né? Back 4 Blood. Ele saiu e é isso E aí. saiu. Ninguém. Foi um dos jogos já feitos, né? Tipo, ninguém conseguiu mais. É curioso, né? Tipo, quando um jogo assim sai, ninguém consegue replicar, né? Eu acho que o Fortnite hoje em dia, né, é um jogo que também é muito jogado e muitas empresas querem ter o seu Fortnite, muitas empresas tentam fazer o seu Fortnite e não conseguiram até hoje também. Tem certos raios que só caem uma vez, né? Sim. E é até engraçado a questão do Fortnite, porque ele superou a inspiração dele, né? Que foi o PUBG. Sim. O PUBG também tá aí até hoje, também é muito grande e tal, mas o Fortnite, e assim, já foi muito maior, né? Eu sinto que o Fortnite hoje já também não é mais aquilo que ele era, sei lá, 3 anos atrás, assim, que, nossa. A galera que acompanhou o Fortnite desde o começo disse que no início a proposta do Fortnite era outra. Eu joguei Fortnite antes dele ser Battle Royale. Ele era um Tower Defense. Pois é, e aí mudou por causa do PUBG, né? Mudou por causa do PUBG. Ele ia ser um Tower Defense básico, assim. Ele ia ser mais um jogo ali que ia fazer o seu sucesso e era isso, assim. E aí eu não sei o que aconteceu dentro da Epic, não sei qual é a história dessa transformação do Fortnite, que o modo, acho que ele existe até hoje dentro do Fortnite, que é o modo Salve a Terra, virou esse Battle Royale e, enfim, né? Tá aí até hoje. Dinheiro infinito, assim. É surreal, assim, o que rolou, mas eu cheguei a jogar o Fortnite em 2015, talvez, 2014, talvez 2015 ou 2016, não lembro agora. O beta dele, assim, tipo, sendo Tower Defense. Sim. Era um jogão, cara. A galera até hoje fala bastante. Que bom que, pelo menos assim, agrada um público aí. Mas é isso. Eu não sou um grande jogador de jogo online, não. Eu gosto mais do single player, sabe? Eu Mas também. eu acho que de todos os online, o Fortnite foi o que eu mais joguei, até porque minha namorada joga. Então eu jogo não tanto quanto ela gostaria, Uhum. por causa daquela questão que falamos no começo, né? De não ter tempo e Sim. tal, mas eu jogo com ela um bocado. Assim. Acho que assim, um online que eu ainda joguei um pouquinho, e perto da galera que se dedica a jogo online é muito pouco, mas ainda o que eu mais joguei foi o CSGO, na época que ele saiu, né? Cara, eu nunca joguei o CSGO, acredita? Bom, você jogou outros CSs? Eu joguei o CS 1.6 na época dos corujões da Lan House, mas eu nunca joguei o CSGO e o CS2 também, e nunca, porque como eu falei, nunca me pegou o jogo online. Assim. Sim, é aquilo, só que melhorado. Eu nunca joguei e ficou por isso, assim. Um jogo online que eu joguei muito, assim, eu joguei pouquíssimos jogos online por mais do que o tempo de uma live. Uhum.
Mas um que eu joguei também bastante foi o Overwatch. Overwatch, na época, eu tentei jogar porque a premissa dos personagens me chamou muita atenção. Achei muito bem feito. Nossa, eu achava incrível o Overwatch ali no primeiro ano dele, assim. Tanto que ele até ganhou o jogo do ano naquela época. Não que isso seja, tipo, um fator significante, mas foi. Nossa, eu joguei muito e aí eu apresentei ele para uma ex-namorada e ela ficou viciada. Talvez ela jogue até hoje, não sei se ela ainda joga, mas talvez sim, sabe? Uhum. Tipo, nível competitivo, assim. Tanto que chegou um momento que ela parou de jogar comigo. Tipo assim, não, você é muito ruim. Nossa. Eu tô, tipo, em outro nível, assim. Mas, nossa, o Overwatch era. Eu fiquei meio triste, assim, quando ele deu aquela derrocada, sabe, no Overwatch 2, assim. Porque foi um jogo que eu gostava dos personagens. Eu escuto falar bastante da maneira como o jogo decaiu, como a comunidade do jogo decaiu, né? Porque tinha tudo pra estar aí forte até hoje, né? Tinha, é uma tristeza, assim. Mas eu acho que também vem do movimento do próprio mercado, assim, né? As coisas vão. A gente falou do Fortnite. O Fortnite teve aquele pico absurdo. E, por exemplo, recentemente entrou a Lady Gaga no Fortnite. Pois é. E eu não vi, assim, tanta galera empolvorosa, assim, quanto foi quando, por exemplo, o Travis Scott fez um show dentro do Fortnite. Caraca. Entendeu? Então eu acho que isso são sinais dos tempos mesmo. Né? Tipo, os interesses das pessoas mudam, vão mudando. Então ninguém joga a mesma coisa para sempre. Sim, vai aparecer outras coisas no caminho e outras febres e assim vai seguindo. Essa que é a. Essa que é... Cabe a Epic Games também saber se atualizar e chegar lá, né? Você está ouvindo Spidercast, o podcast de cultura geek. Eu quero, primeiramente, agradecer você por você ter reservado esse tempinho para vir bater esse papo aqui comigo. Espero que para ti tenha sido uma experiência tão boa quanto foi para mim. E vou deixar agora o microfone aberto para que você possa fazer a sua divulgação, onde a galera pode te encontrar, onde a galera pode acessar seu trabalho. O microfone é seu, cara. Fica à vontade. Valeu, meu querido. Foi um prazer. Aqui eu falo, né? Se deixar, a gente fica aqui a noite inteira contando história e falando bobagem. Que bom, né? Tipo, às vezes a gente é uma pessoa aqui, a pessoa não fala nada, eu fico meio numa sinuca de bico aqui, sem saber o que fazer. Não, aqui tem conversa, tem história e tem muita coisa para contar. Para mais bobagens e mais histórias e mais falação, você me encontra lá no newgameplus.com.br. Eu tenho canal no YouTube, tenho canal na Twitch. Eu tô lá quase todos os dias fazendo live, sempre à noite. Então a gente tá lá conversando, jogando joguinhos. Lançamento, coisa antiga, jogo bastante Resident Evil, jogo outras coisas também. E de vez em quando a gente faz uns watch-alongs de filmes também. Mas eu acho que acima dos jogos ali, o rolê é o papo da comunidade. Boa. Assim. Tem vários momentos em que o jogo vira quase um plano de fundo, assim, e a gente tá falando de qualquer outro assunto. Uhum. Além disso, eu escrevo também pro Canaltech, canaltech.com.br. Como eu falei, já escrevi de tudo lá. Atualmente estou junto com o pessoal na editoria de entretenimento. Então falo um pouquinho de games, um pouquinho de filme, um pouquinho de série e tudo que envolve aí o entretenimento no geral. Boa! E vocês que nos escutaram até este ponto aqui, por favor, clique no botão de seguir aí na plataforma de áudio que você estiver escutando. Também estamos no YouTube, se inscrevam, deixem sua curtida. Me sigam lá também, tanto no Twitter como no Instagram, Carvalho_Alf, porque é lá que eu posto tudo sobre o podcast. E é lá que vocês podem também trocar uma ideia comigo, sugerir convidados. Se tiver ao meu alcance eu vou tentar trazer, se não tiver eu vou tentar mesmo assim. E eu aguardo muito vocês na próxima edição do Spidercast. Até lá! Abraço! Você escutou Spidercast, o podcast de cultura geek.